Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e leiamos o versículo 36. Leiamos: porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto juntamente de seus pais e viu a corrupção. Vamos ler este versículo mais uma vez. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus. Eu quero que todos vocês recitem a parte A deste versículo comigo. Leiamos-o, portanto. Porque na verdade, tendo Davi servido ao Senhor conforme a sua vontade. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido ao Senhor conforme a sua vontade. Amém. Leiamos também no livro do profeta Daniel, capítulo 5, versículo 11. Daniel, capítulo 5, versículo 11. Faça um esforço e me acompanhe nesta leitura. Daniel, capítulo 5, versículo 11, que passo a ler. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses e de teu pai, o rei Nabucodonosor. Sim, ó rei, sim, ó rei, o teu pai o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Leiamos inicialmente mais uma passagem bíblica. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Eu quero que vocês me acompanhem também nesta leitura. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Que diz assim: e busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Amém. Amém. O Deus do céu continue iluminando os olhos do nosso entendimento e aquecendo nossos corações para bem entendermos, guardarmos, obedecermos a sua bendita palavra. Amados e queridos irmãos, na quinta-feira à noite, quando eu estive aqui pregando, mediante a graça do Deus vivo que me foi dispensada, eu vos falei a palavra de Deus, vinculando-a a este tema: por que missões já? Isto andando na linha do tema do nosso congresso este ano: missões já, antes que o século 20 se vá. E naquela noite de quinta-feira, Deus foi bondoso para conosco e confirmou a sua palavra, sim, derramando o seu espírito, fazendo com que enfermidades fossem reveladas e expurgadas dos corpos, como foi o caso daquela irmã que vomitou a enfermidade e daqueles que foram curados de hérnias. Deus seja glorificado em tudo isto. Hoje, enquanto eu orava, pedindo ao Senhor uma palavra, então o querido Espírito Santo ajudou-me mais uma vez e trouxe esta palavra ao meu coração: missionários para esta geração. Este é o nosso tema desta manhã. Quinta-feira falamos no começo do tema: por que missões já? E ali diz assim: antes que o século 20 se vá. Por isto que Deus me manda falar assim: missionários para esta geração. Eu gostaria de voltar a chamar a vossa atenção para a primeira leitura bíblica que fizemos nesta manhã, aquela que diz assim: e Davi serviu ao Senhor ao seu tempo. Quando eu leio esta passagem bíblica, pastor Álvaro, eu entendo, eu conheço, eu posso detectar que Deus, além de ter uma oportunidade
oportunidade. Para cada um dos seus filhos, Deus tem um tempo determinado para iniciar uma obra através de um filho seu e para concluí-la também. E isto deve levar-nos à sensibilidade espiritual e ao cuidado de não nos atrasarmos neste serviço para Deus. E Davi, ao seu tempo, serviu ao Senhor. E o versículo continua dizendo: mas Davi dormiu no Senhor. Passou o tempo de Davi. Davi trabalhou, Davi serviu, foi eficiente, foi abnegado, foi dedicado. Mas a Bíblia diz: mas Davi dormiu no Senhor. Hoje o pastor Gilmar está aqui servindo ao Senhor. Hoje os pastores estão aqui, nós estamos, mas o tempo está passando e há de passar, e ele passa velozmente. E eu quero que você entenda: o dia de ontem não voltará nunca mais, a noite de ontem nunca mais voltará, nem na eternidade nós conheceremos a noite de ontem como sendo a mesma sexta-feira. Nunca mais passou. E Davi serviu ao Senhor ao seu tempo. Escutem, nós somos responsáveis por esta geração presente. Davi foi responsável por sua geração. Davi serviu a sua geração. Nós somos responsáveis por esta geração. Então, missionários para esta geração. Acontece que Deus está diante de um grande desafio. Como desafio, pastor Gilmar? Por acaso existe ou existirá desafios para Deus? Sim, Deus está diante de um grande desafio. É que Deus está procurando homens qualificados, homens que preencham todos os requisitos que devem ter os missionários para esta geração. O que eu vou lhe falar é isto: a qualidade, o caráter, os requisitos que deve ter os missionários para servir a esta geração. É por isto que Deus usa o profeta Ezequiel, dizendo: busquei dentre eles um homem, não foram nem mesmo dois, um homem que se colocasse entre mim e o povo como intercessor, que se colocasse na brecha para que eu não julgasse, para que eu não destruísse esse povo. Mas a ninguém encontrei. Procurei um homem. Quando eu leio esta passagem bíblica, procurei um homem que lutasse por esta geração, que intercedesse por esta geração, que pudesse ficar aos meus pés intercedendo e velando em favor desta geração. Quando eu leio isto, lembro-me até de um certo filósofo grego chamado Diógenes. A história grega conta que um dia este filósofo Diógenes saiu com uma lâmpada em pleno dia, com uma lâmpada acesa, andando na cidade de Atenas. E quando o viram naquele comportamento estranho, com uma lâmpada acesa, andando nas ruas de Atenas, procuraram: mestre, o que estás procurando? Ele disse: procuro um homem, estou procurando um homem. Eu não estou aqui para filosofar, porque eu não gosto de filosofar. Eu gosto mesmo é de sangue e fogo, sangue de Jesus e fogo do Espírito Santo. Mas eu estou querendo lhe dizer nesta manhã que o querido Espírito Santo, a chama divina, a chama do Pentecoste, o segredo dos 7 Espíritos que arde diante do trono de Deus, o Espírito do Senhor está aqui nesta manhã, procurando o homem, procurando o homem, procurando o homem, procurando o homem. Hoje não é difícil, é fácil encontrar. Ainda existe quem queira colocar-se nas mãos de Deus e ser usado por Ele. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quantos querem? Levante a mão, segure e diga: eis o homem, eis o homem, eis o homem, eis o homem. Aleluia, 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 aleluia. Vá adorando ao Senhor, porque hoje Ele tem uma conversa individual com você.
Cheia, Leremicanda Labasu de Covasnai. Aleluia, aleluia. Missionários para esta geração, antes que eu vos leve às páginas da Sagrada Escritura e o seu belo e sagrado contexto, deixai-me dar-lhes uma visão global, um perfil global do tipo de missionários que esta geração precisa. Depois eu vou enfatizar especificamente mais alguns pontos, mas de uma maneira global quero vos dizer os tipos de missionários que esta geração precisa. Esta geração precisa de missionários que tenha a fé de Abraão e assim esteja habilitado a andar com o Senhor e sacrificar o melhor da sua vida. Esta geração precisa de missionários com a chamada de Arão, que sabia que ministério e missões não é emprego para ocioso, não é emprego para quem não soube fazer mais nada, aí descobriu que tem que uma alternativa, ir como missionário para qualquer lugar e ter um dinheirinho mais fácil. Esta geração precisa de missionários na qualidade de Arão, chamado por Deus, escolhido por Deus. Por isto diz-nos a carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 4: e ninguém toma para si esta honra, a não ser os que são chamados por Deus, como foi o sacerdote Arão. Esta geração precisa de missionários com a integridade moral de José, que saiba lidar com o sexo oposto, que saiba ter predicados morais, como José, que dizia assim: tu és uma louca, o meu senhor, o teu marido, confiou-me toda esta dispensa, mas a ti não, tu és dele, mas deita-te comigo, José, tu és uma louca, eu sinto nojo de ti, e como eu pecaria contra o meu Deus, deitando-me contigo. A obra de Deus está sofrendo, Jesus está sofrendo muito, por causa de obreiros irresponsáveis, por causa de obreiros carnais, por causa de obreiros missionários e missionárias, entre aspas, que tem na pele o vírus do adultério, que não podem ver uma irmã bonita, um irmão bonito, que já está levando para outro caminho. Esta geração precisa de missionários com a integridade moral de José, homens de uma só mulher, mulher de um só macho, homens e mulheres que tenham vergonha na cara e que temem a Deus e que temem ao Senhor. E procurei entre eles um homem, uma-se, alamachandaramanai. Aleluia, aleluia. Missionários, alamande covasnai, uima xeremi camanahai, uramande canturimi candalabacirimi candaraia. Missionários para esta geração. Esta geração precisa de missionários que tenha a mansidão de Moisés, que não use de abuso de autoridade para maltratar vidas e às vezes até discipliná-las sem razão, que explique e que justifique. Esta geração precisa de missionários com a obediência de Samuel, a respeito de quem a Bíblia diz assim: Samuel, servo de Deus, e nenhuma de suas palavras caíram por terra. Acerca de Samuel, um homem disse a Saul: há nesta cidade um homem de Deus, e tudo o que ele diz acontece.
esta geração precisa de missionários que tudo o que ele diz em nome de Jesus e com base na palavra acontece. Esta geração precisa de missionários com a coragem de Neemias, que faça resistir às zombarias e às críticas de Tobias e de Sanbalates, que escrevia dizendo: o que é que este remanescente, esse pouquinho, este punhado de gente vai fazer? Será que eles estão pensando que vão restaurar estes muros? Se vier uma raposa, baterá nesses muros e vai destruir tudo. E mandaram dizer: Neemias, larga de perder tempo com este povinho que não é de nada, esses ex-exilados, larga isso de mão. Tu és copeiro do rei Artaxerxes, vem para a tua mordomia, vem para o teu conforto, larga este povo, Neemias. E Neemias dizia assim: eu estou fazendo uma grande obra, de maneira que não poderei me atrasar, enquanto desceria para ir ter convosco. Precisamos de missionários que tenha a coragem de Neemias. Deus não é Deus de covardes, Deus não é Deus de homem frouxo, Deus não é Deus de homens que retrocedem. Deus é Deus de homens de fibra, de homens que vão à frente e que vão até o fim. Esta geração precisa de missionários que tenha o zelo de Esdras, que eu faça abrir a Bíblia e mostrar e ler a lei do Senhor para o povo, jejuar com o povo, mostrar-lhe as escrituras e voltar o coração do povo para Deus. Esta geração precisa de missionários que tenha as lágrimas de Jeremias, que quando o povo está afastado, ele está prostrado, banhado em lágrimas e dizendo: por acaso não voltarás a ter misericórdia do teu povo? Não voltarás a falar conosco? Deus precisa de missionários que tenha os olhos banhados em lágrimas. Eu acredito muito em crente chorão. Eu gosto de crente chorão. Aleluia. Olhem para mim. Olhem para mim. Lá fora, esse mundão bobo que aí está, costuma estribar-se na vaidade da sua mente e dizer assim: homem que é homem não chora. Isso é bobagem. A Bíblia diz assim: bem-aventurado aqueles que choram. Aleluia. Deus precisa de homens quebrantados, homens e mulheres que tenham lágrimas. Quantos já derramaram lágrimas pelas almas sem Cristo, pelas vidas perdidas? Aleluia. Segura a sua mão comigo. Diga o que eu vou dizer. Ó Deus, mais forte. Ó Deus, não quero ser um crente vazio, oco, pálido, anêmico na alma e dos olhos secos. Deus, eu quero ser continuamente um homem sensível à tua voz e ao teu espírito. Dá-me lágrimas, dá-me lágrimas, dá-me lágrimas, dá-me lágrimas, dá-me lágrimas. Aleluia. Receba o quebrantamento do Espírito de Deus, receba o toque do Espírito de Deus, receba o domínio do Espírito de Deus, receba o manuseio do Espírito de Deus. Aleluia, 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 aleluia,
aleluia. Assim, eis aí missionários e missionárias que esta geração precisa. Assim, quem quiser que diga que é meninice, quem quiser que diga que é porque são neófitos, quem quiser que diga, eu não creio assim, eu creio que são sensíveis, eu creio que são cheios, eu creio que são vidas dominadas pelo Espírito de Deus. Depois eu vou continuar. Adore como você quiser. Aleluia. Oh, aleluia. Adore, adore, adore. Meu Deus, adore, 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 adore. Não se preocupe com quem está ao seu lado. Adore, adore. Deixa Deus virar-se pelo avesso. Adore, adore, adore. E Davi serviu ao seu tempo, conforme a vontade do Senhor. Esta geração responderá por esta geração. Esta geração de crentes responderá por esta geração. Aleluia, aleluia, aleluia. Muitas das vezes nós interpretamos errado as Escrituras. E quando a Bíblia diz assim: e quando o Evangelho for pregado a todo mundo, então virá o fim. Tem base, mas na nossa escatologia nós costumamos dizer: isto é para Israel. Israel será nação missionária no milênio. Sim, será. Mas esta geração de hoje, o milênio, ou os remanescentes do milênio, não verá esta geração aqui de hoje. Esta geração é responsável por esta geração. Aleluia, 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 aleluia. Adore, adore, é assim mesmo. Depois eu vou continuar. E isto é só o começo, irmão. Isto é só o começo. Porque o que Deus me mostrou hoje no quarto daquele hotel, vossos olhos ainda não viram, vossos ouvidos ainda não ouviram, e ainda não subiu aos vossos corações o que Deus tem para hoje aqui. Aleluia, aleluia. Isto é só o começo. Aleluia. Missionários para esta geração. Precisamos de missionário com a firmeza de Daniel, que resistiu a mais de um império sem negar a sua fé e a sua comunhão com o Senhor. Como veremos daqui a pouco, esta geração precisa de missionários com a ousadia de João Batista, que dizia assim: ei Herodes, esta mulher que tu estás possuindo, ela não te pertence. Eu vou cortar a tua cabeça, profeta. Pode cortar, mas esta mulher não te pertence. Esta mulher não te pertence. Esta mulher não te pertence. Esta geração precisa de missionários, não de missionário de conveniência, não de obreiros de conveniência. Eu vivo preocupado e intrigado com os obreiros de conveniência que existem. O que é isto? Não estou me referindo a nenhum dos que aqui estão, mas para nossa advertência, vou generalizar a situação. Às vezes nós temos punho, nós temos braveza, nós temos autoridade pastoral para dizer ao irmãozinho pobrezinho, ao irmãozinho sem expressão, ao irmãozinho sem influência: ele errou, tá certo, tem que ser disciplinado, tem que ser chamado a atenção. Mas às vezes nós temos tanto ímpeto, tanta autoridade para com ele, mas daqui a pouco o ricão, o dono da multinacional, o dono do dinheiro da cidade, começa a viver do jeito que quer na igreja, e a gente diz: vamos ter paciência com ele. É assim mesmo, a posição onde ele vive é muito alta, ele tem muito status. Deus, dá-nos homens como João Batista, dá-nos homens como João Batista, que tenha coragem de falar com Herodes.
Orabacandarabachandaramanai. Aleluia! Oh, aleluia! Alamacharemicamanai. Aleluia! Prepare-se, o meu compromisso é lá em cima! Lá em cima! Aleluia, 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 aleluia. Missionários para esta geração precisa de missionários com a consolação de Barnabé. Barnabé era aquele consolador. Quando Paulo, que tinha um temperamento meio áspero, disse assim: eu não vou levar João Marcos comigo, era a segunda viagem missionária, vamos reconfirmar as igrejas. Aí o que aconteceu? Silas e Barnabé disseram: vamos levar João Marcos. Paulo disse: eu não quero comigo um homem que me deixou no meio da jornada, porque quando chegou lá na Panfilha, quando João Marcos viu as lutas do campo missionário, ele disse: irmão Paulo, o senhor me dá licença porque eu vou voltar, eu não dou conta não. E voltou. E na segunda viagem, pode ser assim: comigo não, comigo não, não, eu não quero. E Barnabé disse: Paulo, tenha paciência. Não adianta. Paulo, você vai estragar João Marcos. Não, comigo eu não quero. Paulo, ele ainda era moço naquela primeira viagem, ele agora está mais amadurecido. Eu não quero comigo. E a Bíblia diz que houve grande discussão. Mas aí lá havia um missionário chamado Barnabé. Eu imagino assim: põe a mão nos ombros de João Marcos e diz: meu filho, não desanima não. Deus me faz entender que tem um ministério autêntico para você. O irmão Paulo é um homem de Deus. Deixe, na verdade você não deveria ter voltado, mas não desanime. Olhe, confia no teu irmão Barnabé, pode confiar em Jesus e em mim. Eu te ajudo, eu te defendo, eu estou contigo. Oh meu Deus, precisamos de missionário consolador como Barnabé. O seu nome significa filho da consolação. O grande, impetuoso, gigantesco Santo Paulo continuou a sua jornada. Passado alguns anos, quando eu estava lá na Itália mês passado, lembrei-me disto. Passado alguns anos, Paulo está lá preso, amarrado no tronco, depois está livre, mas está lá em cadeias, lá em Roma. Aí escreve e diz assim: Timóteo, vem ter comigo urgente, traz a capa que deixei lá em campo e traz contigo João Marcos, porque ele me é muito útil para o ministério. Oh, aleluia! Glória! Aleluia! Precisamos não é de missionário que chega aqui hoje e diz: ei, você está aqui nos Gideões há 5 anos e nunca fez nada, sai da frente, olha aqui, ó, o que é que faz? Agora que o pastor Cisino vai conhecer quem é missionário. Não é desse tipo que nós precisamos. Não, nós não precisamos de missionário que venha matar missionário. Sansão matou muita gente, matou 1000 só com uma queixada de jumento, mas só matava filisteu, nunca matou um irmão seu. Nunca. Eu te amo. 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 Eu quero que Deus te use mais. Eu quero que Deus te levante como o maior pregador desta geração. Eu te amo. 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 Te amo porque amo a Deus e porque o amor de Deus está dentro de mim. Por isso que eu sou o ganhador de almas. Pegue na mão do seu irmão e diga: eu te amo. Eu te amo. Por isso eu sou missionário. Eu amo você. Eu amo você. Pegue na mão dele. Pegue na mão dele. Oh, aleluia! 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 Missionários para
esta geração, esta geração precisa, aleluia, de missionários com o zelo doutrinário de Tiago, que sempre estava dizendo: irmãos, não é bom que se faça assim, cuidado, irmãos, aleluia. Precisamos de missionários que tenha a pureza de Timóteo, a quem Paulo dizia, ou de quem Paulo dizia: pois eu te conheço, meu filho Timóteo, pois desde a tua juventude tu conheces a Sagrada Escritura, que te foi ensinada por tua mãe e por tua avó. Eu sei que tu és puro, mas foge dos pecados da carne e dos desejos da juventude. Procura apresentar-te alamande como nasce me como nai me cama na cheia, como homem aprovado, de que não tem do que se envergonhar. Missionários para esta geração. Oh, aleluia. Agora nós vamos começar. Aleluia. Aleluia. Jesus, como é que eu vou começar? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Missionários para esta geração. Vamos voltar para Daniel, capítulo 5, versículo 11. Há no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses santos. Aqui quem estava falando era a mãe do rei Dario, que portanto este rei foi filho de Nabucodonosor. Ele não estava entendendo o que tinha sido escrito na parede por aquele dedo misterioso. Chamou os magos, os adivinhadores, ninguém entendeu. Aí lá vem a velhinha, a dona do palácio, e o rei está preocupado e disse: meu filho, você parece que está abatido. Eu estou parafraseando. Os meus assessores religiosos, os meus adivinhadores, sim, eles não deram conta de discernir esse mistério, esta escritura, estas frases da parede. E a mãe disse assim: olha, meu filho, há no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses santos. Só é que ela não soube dizer direito, irmão. Não é o Espírito dos deuses santos, porque para os babilônicos, quando a pessoa tinha capacidade para discernir sonhos, ciências, revelações, eles acreditavam que era influência dos deuses, dos astros, da lua. Por isso ela disse: ele tem o Espírito dos deuses santos. Minha velha, não é Espírito dos deuses santos, ele tem o Espírito do Deus Santo, ele tem o Espírito do Deus único e verdadeiro. No teu reino um homem que tem o Espírito do Deus Santo. Aleluia. Agora prestai bem atenção no que eu quero dizer a vocês. Missionários para esta geração. Para ser missionário, para conquistar, para ganhar esta geração, a primeira característica, ela está, todas que eu vou mencionar na vida de Daniel. Em primeiro lugar, o missionário para ganhar esta geração há de ser um homem que se consagre voluntariamente a Deus. Missionário para mudar esta geração tem que ser e há de ser homens que voluntariamente queiram consagrar-se a Deus. Queridos, prestai bem atenção a isto. Ouçam, existia um princípio na vida de José. Sabe qual era? O princípio da consagração voluntária. Na vida de Daniel, imagine isto: Daniel estava na Babilônia, Daniel não estava lá em Jerusalém, Daniel
Daniel, além de estar na Babilônia, foi escolhido para ser um dos assessores do rei da Babilônia, como vocês vão ver daqui a pouco, com direito à comida, com direito a aprender a língua da Babilônia, com direito a entrar na sala do rei, a desfrutar tudo do rei. Mas Daniel, sem que ninguém lhe cobrasse, Daniel teve uma voluntária consagração. Quem tem vontade de servir a Deus, quem tem vontade de ser usado por Deus, não é preciso o pastor ficar lhe dizendo: deixa isso, deixa aquilo, consagra-te. Não é preciso. Quem é apaixonado por Deus, quem é apaixonado pela obra de Deus, consagra-se de graça, consagra-se voluntariamente, consagra-se, consagra-se sem pressão. Aleluia, aleluia. Sem exigência da lei, sem a tribo dos levitas por perto, sem sacerdote por perto, Daniel resolveu levar a vida de um nazireu. Sabe quem era o nazireu? Era aquele que se consagrava voluntariamente ao Senhor. Voluntariamente. Ele dizia: não vou beber vinho, não quero casar-me, não toco em nada que é morto. Abrindo parênteses, um dos erros de Sansão, sabe quando foi que Sansão começou a cair? Quando ele tocou no leão morto. Porque ele era nazireu e não podia tocar em nada morto. Quem toca em coisa morta começa a morrer. Começa a morrer. Sansão começou a morrer quando tocou no leão morto. Ei! Tu tens que ter o cheiro do Deus vivo. Tu tens que ter o cheiro do Deus vivo. Oh, aleluia. Voluntariamente ele resolveu consagrar-se. Números capítulo 6 fala da vida de um nazireu, como ele tinha que ser consagrado. Agora veja como Daniel voluntariamente resolveu ter uma vida consagrada. Daniel capítulo 1 versículos 8 e 9. Meu Deus, quando eu leio isto aqui, a minha alma fica completamente desafiada. Daniel capítulo 1 versículos 8 e 9. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse que não se contaminasse. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Olhe para cá. Daniel, sem pressão pastoral, sem influência de ninguém, ele resolveu, ele assentou. Pastor Cisino, eis aí mais uma razão para o senhor continuar esta obra. Jovens, jovens, o senhor é como patriarca e pai para eles. Eu sei que Deus sempre lhe guardou, mas eu vou lhe dizer uma coisa, homem de Deus: o senhor não pode falhar nem sonhando. Se o senhor falhar, o senhor vai estragar milhares de vidas. Mas o nosso Deus que lhe levantou vai continuar lhe guardando, porque eles estão se espelhando no Senhor. Eles estão se espelhando no Senhor. O Senhor se consagrou voluntariamente. Ninguém insistiu com o Senhor, para o Senhor passar noites sentindo o travesseiro como pedra. Não tem sossego, vira para lá, vira para cá, tem que ir no Chile, tem que ir no Amazonas, tem que fazer a obra. Quantos de nós, enquanto o Senhor está assim, nós estamos dormindo? Mas o Senhor não pode reclamar para ninguém, porque voluntariamente o Senhor quis, e Deus disse amém, e Deus disse: está bem, meu filho, você quer, eu quero, tu queres. É um compromisso com Deus. Eu já disse até para minha mulher: esta aqui é a única da minha vida. Eu já disse até para ela: minha filha, eu sei que tu me amas muito e eu te amo muito mais. Eu sei que tu me compreendes e tens sido a coroa do meu ministério. Agora, o que eu sinto aqui vai muito além, não dá de você entender. Vai mais. Aleluia, 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 aleluia. Não foi papai, não foi mamãe, não foi convenção. Com respeito às convenções, não foi ninguém. Um dia eu resolvi dizer: basta o tempo decorrido. Quando eu não conhecia Jesus, virei na direção igual o índio
direção ao autor e consumador da minha fé e disse: agora é para valer, eu vou viver só para ti, eu vou te conhecer. Aleluia, aleluia. Um dia não foi a minha boca, não foram meus lábios, mas eu orei ao Senhor e disse assim: Senhor, o quanto é possível aqui na terra um homem mortal ser santo, eu quero ser santo. É isto. É isto. Esta geração precisa conhecer missionários consagrados. Quantos querem ser santo? O quanto é possível ao homem mortal? Levante a mão e segure. Segure, porque eu estou recebendo autoridade aqui agora. Aleluia, aleluia. Eu nunca pedi para ser um grande pregador, porque sei que não sou. Eu nunca pedi para ser famoso, porque sei que não sou. Eu nunca pedi nada disto para Deus. Eu sempre pedi uma coisa: santifica-me, 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 santifica-me. Vocês querem consagrar-se voluntariamente para Deus? Vocês querem? Sabe o que vai acontecer? Se você quer, como Daniel 15, diz o versículo que eu li, o outro: e Deus usou de graça com Daniel, dando simpatia ao eunuco. Se você quer, Deus vai criar os meios. Se você quer, Deus vai entrar em ação. Primeiro ele tem que saber se você quer. E Deus deu graça a Daniel aos olhos do eunuco. Um dos primeiros passos para ser usado por Deus é querer, 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 querer. Quando a gente quer, Deus olha assim: tu queres? Queres mesmo, meu filho? Eu já te sondei todo, eu já vi que tu queres, então eu vou abrir as portas para ti, então eu vou proporcionar as condições, vou dar essa oportunidade. Quantos querem consagração voluntária aqui? Quantos querem? Eu estou acreditando. Ó Deus, eu, teu humilde servo, pastor Gilmar, eu te peço agora que o teu espírito de santidade tome conta destas vidas aqui agora. Agora, sinta nojo da carne, sinta nojo da carne, sinta nojo do pecado, sinta nojo do mundo. Rejeite, rejeite, rejeite as coisas do mundo, rejeite as coisas do rei deste mundo, do príncipe das trevas. Sinta a santidade de Deus. Sinta a santidade de Deus, a santidade de Deus. Mais. Diga: Jesus, Jesus, lá no recôndito da minha alma ainda tem um pouquinho de carnalidade, ainda há um pouquinho de influência deste mundo. Mais. Receba, 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 receba. Santidade, 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 santidade. Alabacandarabasuri, bicambalabashuri, bicamanahais, alebicamanasuri, bicandarabaturí, bicandaraya, xarabasuri, bicandarabas, alamacamanashuri, bicandaramanai, alamassuri, bicamanahai. Servo de Deus vivo, a tua alma está com sede, e o pastor Gilmar, servo de Jesus, ordena agora: receba agora um banho de santidade e de fogo do céu como nunca em tua vida. Receba! Minha santa irmã, ajude ela, pode segurar ela, porque Deus está dando mistério, 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 mistério. Demasse, chega-mas, cura-mas. Vai dizendo só uma palavra: santo, 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 santo. Depois eu vou continuar.
aleluia. 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 E Davi servia ao Senhor ao seu tempo, conforme a vontade de Deus, e busquei dentre eles um homem, no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses vivos, missionário com o Espírito do Deus vivo, missionários para esta geração. Adore, 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 adore. A segunda característica de Daniel, que mostra a característica dos missionários, de que esta geração precisa. Quereis saber qual era? É que Daniel, além de ser separado, consagrado, ele andava na direção contrária ao reinado da Babilônia. Escute o que eu vou lhe dizer: todos aqueles que querem ser usados por Deus têm que andar na contramão com este mundo, tem que andar na contramão. Aleluia, aleluia, aleluia. Daniel andava na contramão. Daniel capítulo 1, o rei diz assim: separe da comida, da bebida, dos manjares, de todos os status do palácio, a esses moços e a esse Daniel. Daniel ia lá dizer assim: olha, eu não quero, eu não aceito, porque você todo tempo ao contrário. Deixa que Deus vai dar graça, mas você vai me deixar em situação difícil. Dizer o eunuco: não, eu confio em Deus. Daqui a pouco alguém diz assim: durante 30 dias ninguém faça menção de outro Deus a não ser esta estátua, o Deus Nabucodonosor. Daniel, Babilônia está todo nesse sentido. Daniel disse: o quê? O quê? Como é a história? Daniel, agora a coisa apertou, hein? 30 dias sem poder orar. Eu penso que Ananias e os seus companheiros: olha, agora ficou difícil, ainda mais para você, nosso querido. Você gosta de orar 3 vezes ao dia, não pode. Cuidado, hein? Tem espia para todo lado, não pode. Como é que é a história? 30 dias sem fazer menção do nome de outro Deus. E todos aceitaram? Aceitaram. Estão todos nessa direção. Pois eu vou nessa direção, eu vou nessa. Homem usado por Deus está sempre na direção contrária ao diabo e a este mundo dominado pelo diabo. Olhe para mim, olha aqui, ó, bem na minha face. Queres ser um missionário? Queres ser um homem usado por Deus? Queres ser uma jovem usada por Deus? Mas como? Andando com o mundo, de mãos dadas com ele. Crente santo, vocacionado e separado, não tem obrigação de aceitar as modas e os ditames desse mundo. Ele é diferente, ele é diferente. Aleluia. Olhe para cá, vocês devem lembrar, houve um tempo no Brasil que a moda era calça boca de sino. Quem lembra disto? Calça boca de sino. Ô irmão, quem não tinha uma calça boca de sino, era muito pano, só faltava varrer a rua. Boca de sino. Pronto, quem não usava boca de sino era um quadradão, bobão, desinformado. Todo mundo de boca de sino. Passou um tempo, agora não é mais boca de sino, a moda é cocota. Quem lembra? Calça cocota. Pronto, justinha aqui, ó, justinha. Sabe quem é que dá essas ideias? Pelo menos hoje no Brasil. Você tem que andar na direção diferente. Você tem que andar na direção diferente. Você tem que andar na direção diferente. Daniel
Daniel dizia: não bebo, não como, não adoro. Eu tenho um Deus, eu conheço este Deus. Aleluia. Missionários que esta geração precisa. Aleluia. Mas pastor Cizinho e demais pastores, existe um movimento por aí, com exceção de algumas pessoas boas que de vez em quando vão lá, o movimento gospel elétrico, e depois vai falar de Jesus para ele. Esta geração tem que ouvir um povo santo, um povo separado, um povo diferente, um povo comprometido com Deus. Deus está falando coisas sérias aqui. Preparem-se. Aleluia. Missionários para esta geração. Em terceiro lugar, há de ser um homem unido à palavra de Deus. Daniel era unido à palavra. Daniel capítulo 9 diz que Daniel estava lendo o rolo do profeta Jeremias e entendeu que os anos do cativeiro de Jerusalém ou de Israel em Babilônia era por 70 anos. Então ele já foi chorar, orar e dizer: ó Deus, já se cumpriram os 70 anos e o teu povo ainda está aqui. Daniel era um homem apegado à palavra de Deus. É isto que eu quero lhe dizer. Esta geração precisa de missionários familiarizados com a palavra de Deus. A questão aqui não é pular como o pastor João pula. Eu pulo não é porque eu gosto, não. É porque quando o Espírito me enche, eu me entrego mesmo. Mas a questão aqui não é pular. A questão aqui não é voz grossa uma hora, voz fina outra hora. A questão aqui é oração e Bíblia. É oração e Bíblia. É oração e Bíblia. O povo precisa de Bíblia. O povo tem que sentir poder com base na Bíblia. Abre os olhos. Você já leu a Bíblia toda? Não responda. Você lê a Bíblia diariamente? E você está dizendo que quer ser missionário. O que é que você vai falar então, quando sair para o campo? Vai falar o que o Boris Casori falou, todo mundo já sabe. Vai falar as últimas do Alexandre Garcia, todos já sabem. Todos já sabem. Esta geração precisa de missionários que abra este livro santo. Aleluia, 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 aleluia. Ainda que pregue na sua maior simplicidade, mas pregue Bíblia, pregue com poder. Ainda que não haja recursos teológicos, mas que haja muita graça. Haja sim a base nas Sagradas Escrituras. Aleluia. Levante a sua mão comigo para aceitar um desafio. Aleluia. Diga assim: meu Deus, une o meu coração à meditação da tua palavra. Meu Deus, eu quero, eu preciso ler a tua palavra todos os dias. Agora vai orando e vai dizendo: querido Espírito Santo, diga comigo: querido Espírito Santo, querido Espírito, dá-me fome de ler a palavra. Eu quero ler a palavra. Eu quero que o verbo divino se faça carne em mim. Eu quero ler a palavra. Vai orando, pedindo a Deus fome de ler a palavra. Leia a palavra, leia a palavra, leia a palavra. Oh, aleluia. Missionários para esta geração. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aqui está dando certo, porque nem o tempo da palavra o pastor Cizinho compromete. Quando dá 8:15, fique o que ficar para trás. A palavra é pregada. Você sai daqui cheio da palavra. Você pode ser arrebatado, pode pular
chorar como eu choro, pulo, mas você sabe daqui, sai daqui sabendo o que ouviu, sai daqui com conhecimento a mais, sai daqui mais abalizado, consolidado, mais convicto de missões. Por quê? Porque a palavra lhe convenceu mais acerca de missões. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Aleluia! Missionários para esta geração. Os missionários de que esta geração precisa tem que ser um homem de oração. Daniel orava no mínimo 3 vezes ao dia, e amava tanto a sua pátria. Olhem para cá, abria a janela em direção a Jerusalém. Parece que eu estou vendo aquela face bonita, porque Daniel era bonito, irmão. Daniel era bonito, era bonito. E vocês já viram que todo crente cheio do Espírito Santo termina ficando bonito? Não, eu não estou fazendo média. Não, eu não estou fazendo média. Todo crente cheio do Espírito fica bonito. Não, pera aí, pastor Gilmar. Tudo que o senhor ministrou eu aceitei, mas aí não, aí é bondade. Não, meu filho, não. Provérbio de Salomão diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Daniel orava, abria a porta em direção a Jerusalém. Meu Deus, quando eu cheguei lá em Jerusalém, e o meu cameraman estava filmando toda Jerusalém, e eu passei cerca de 10 minutos mostrando do Gênesis até o Apocalipse os nomes das portas de Jerusalém e os nomes de Jerusalém. Quando eu cheguei, eu me lembrava, era aqui que parava da saudade de Daniel. Daniel orava. Daniel um dia prostrou-se para ajoelhar e passou 24 horas, 72 horas, e foi passando, deu 20 dias, 21 dias o anjo chegou, ele ainda estava orando. Esse é o tipo de missionário que esta geração precisa. Tem gente aqui que quando começa a orar, aí aparece coceira, pira, alergia para todo lado. Aleluia! Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, graças a Deus. Se o anjo demorar 10 minutos, quando chegar ele já está longe, já levantou-se há muito tempo. Deus usa homens que se deixam ser usados por Ele. Jesus, eu posso repartir com eles? Aleluia. Ouçam. Aleluia. Com a compreensão da minha esposa, passagem de anos tem um sacrifício, mais para ela do que para mim. Passagem de ano, eu já estava no Japão, agora de janeiro passado, já estava lá fazendo cruzadas. Quando deu passagem de ano no Japão, eu ajoelhei-me e disse: ó Deus, sou-te agradecido por estes anos de cruzada, de serviço, pelos muitos milagres que eu já vi, como aquele moço lá em Nagoya, aquele surdo e mudo que o Senhor curou, que o trabalho terminou 5 horas da manhã. Pastor Dejaí ficou lá orando com eles, eu fui descansar um pouco. Vocês precisam ver isto. Veio um poder de Deus tão grande. Um japonês, um Nissen, surdo e mudo, passou a ouvir, começou a falar. Quando o povo ouviu ele falando, foi um poder de Deus tão grande, foi até 5 horas da manhã. Aleluia, aquele poder. Eu fui agradecendo ao Senhor. Quando eu estava ali do outro lado do mundo, eu disse: hoje eu tenho um pedido para fazer-te. Primeiro, Senhor, guarde a mim, guarde a esposa que tu me deste, e guarde meus filhos. Em segundo lugar, Senhor, eu quero fazer um voto a ti. Este ano de 1997, eu vou dobrar minhas horas de oração. Aleluia, 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 aleluia. Não vou dizer
dizer quantas horas já orava, porque o Deus é que é o dono da glória, mas Ele está me ajudando a dobrar as horas de oração, e eu estou vendo coisas que nunca tinha visto no meu ministério. Aleluia. Mês passado este filho de Deus estava comigo lá em Taguatinga, em Brasília, uma multidão, claro, menor do que esta, mas eram 12 mil pessoas, e acontece que dentro do grande templo, do lado de fora, vários telões, nós tínhamos uma quantidade como aquela ali, mas era menor um pouco, só de mudos e surdos, e uma irmã interpretando a mensagem para eles, com 30 minutos pregando. O querido Espírito Santo falou dentro de mim e disse: meu filho, declare agora que nesta noite os mudos e surdos serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Eu segurei um pouco, eu disse: Senhor, são muitos. Só comigo, eu disse: são muitos, Senhor, não tenho esta fé. E o Espírito disse: eu estou te mandando. Eu parei, lá estava minha esposa, lá estava este filho de Deus, e disse: ouçam, Deus está me dizendo que esta noite estes mudos e surdos falarão em línguas estranhas pela primeira vez. Ah, meus santos, ah, se vocês estivessem lá. Continuamos pregando. Daqui a pouco o Senhor foi levantando mudos e surdos, mudos e surdos. Daqui a pouco a igreja começou a ouvir mistério, e uns foram arrebatados, desceram com o microfone sem fio e foram escutando. Era mistério, 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 mistério. Línguas estranhas, línguas estranhas, línguas estranhas, línguas estranhas. Se nós orarmos, não haverá mais obstáculo, não haverá mais problema financeiro, não haverá mais desânimo, não haverá mais doenças que nos resistam, não haverá mais terreiro de macumba que se segure perto de nós, não haverá mais quem segure este povo. Se nós orarmos, Deus treme a nossa alma, Deus treme o chão. Onde estamos, o céu se abala. Se nós orarmos, o inferno recoa, o diabo treme, o diabo dá calafrio. Se nós orarmos, esta geração precisa conhecer missionários banhados pelas lágrimas da oração. Aleluia. Quantos querem começar a ser um homem, uma mulher de oração aqui hoje? Hoje. Para com esse negócio de dar bom dia, boa tarde para Jesus. Tem crente que está orando 3 vezes ao dia. Tem. Antes do café, antes do almoço, antes da janta. Só 3 vezes ao dia. Jesus, graças te dou por esse café. Primeira. Meio-dia, Senhor, graças te dou por esse almoço. À tarde, graças te dou por esta janta. 3 vezes ao dia. Como diz o goiano, desconfia, irmão. Desconfia. Crente que quer andar coladinho com Jesus. Aleluia, aleluia. Crente que quer ouvir a voz do Espírito Santo. Crente que quer chegar e dizer assim: Enéas, Jesus te cura. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho se te dou. Em nome de Jesus, levante e anda. Tem que dar mais do que bom dia, boa tarde, boa noite para Jesus. Tem que mergulhar na oração, tem que deleitar-se na oração, tem que conhecer os mistérios da oração. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Missionários para esta geração. Em último lugar, tem que ser um homem como Daniel, que não tinha medo nem da vida e nem da morte. Não. Daniel, é verdade que você não adora a imagem que mandei preparar. Fique sabendo, ó Deus, que eu não adoro. Daniel, eu gosto de você. Não adoro. Eu também lhe respeito, mas não adoro. Só conheço um Deus. Daniel 2:28. Há um Deus no céu que revela os seus mistérios aos seus servos. Só o rei. O rei olhou assim, desfigurado, esse lamento. Pode levar. Soltou nas covas dos leões. Irmão, crente que ora faz leão ficar de jejum. Ó, comer hoje não.
chegou aqui o servo do rei. Estão soltando Daniel. Daniel chegou e leão. Meu Jesus amado. Aleluia. Aleluia. Engraçado que Daniel, no meio dos leões, irmão, está tranquilo, em paz. E o rei está no palácio. Será que já acabaram com os ossos dele? Tadinho, para que ele fez isto? Bastava dizer sim, estava livre. Agora eu creio que é só sangue, pedaços de carne. Eu conheço aquelas feras. Ai, coitado, como eu gostava daquele moço. Não dormiu. De manhã o rei chega e diz assim: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-á o caso do teu Deus, a quem tu serves fielmente, ter te livrado das feras, dos leões. E Daniel, do fundo da cova, diz assim: viva o rei para sempre, porque o meu Deus mandou o seu anjo e me livrou dos leões, porque não viu em mim pecado, nem ofensa contra ti. Tirai ele ligeiro. Tiraram. Agora escreva aí, seus covardes. Agora escreva aí, seus mentirosos. Escrevam: eu, rei Dario, eu ordeno a todas as províncias, ninguém chame pelo nome de outro Deus, porque só o Deus de Daniel é Deus. É esse tipo de missionário que nós precisamos, que muda coração de rei, muda coração de ministérios, muda coração de ministros, muda coração de nação, muda coração de todo mundo. É esse tipo de missionário de que esta geração precisa. Tá bom, Jesus? Chegou a hora. Todos que aqui estão, dê as mãos assim agora. Fiquem tranquilos, porque o que Deus vai fazer aqui agora é inexplicável. É inexplicável. Todos, levantem assim a corrente. Todos. No teu reino, o homem que tem o Espírito do Deus Santo, aleluia, 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 aleluia. Segure a mão, aleluia, aleluia, aleluia. 3
10 homens vão orar aqui hoje. Depois eu vou conferir os que Jesus vai batizar. Aleluia. O pastor Evaldo. Aleluia. O pastor Vanderlei. E depois eu vou orar. Segure a mão do seu irmão. Segure a mão do seu irmão. Aleluia. 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 Ministros de Deus, oremos por este povo. Aleluia. Missionários para esta geração. Em nome de Jesus Cristo, receba agora batismo com o Espírito Santo, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, queima, 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 receba agora, receba a cura, receba avivamento, receba